Queridos amigos, que alegria! Programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, pela nossa querida TV A Caminho da Luz, a TV da família brasileira, como nós tínhamos como título e temos como título da família brasileira espírita. Queridos amigos, nós estamos estudando esse livro, que é um livro que tem trazido para nós muitas emoções do que é o mundo espiritual. Antes de nós falarmos um pouquinho do capítulo anterior, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria pela oportunidade que a TV A Caminho da Luz está nos dando de podermos estudar o livro Os Mensageiros. Gostaria de agradecer também a toda a audiência que esse programa está tendo, porque ele vai ao ar, todo o programa inédito, aos domingos, às 14 horas, pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Estamos recebendo tantos comentários, likes, compartilhamentos, e eu gostaria de pedir a você, se gostar do vídeo, comente, compartilhe, dê o seu like, o seu joinha. Para nós são ferramentas importantes para sabermos se estamos agradando a você, o nosso público-alvo. Sejam sempre bem-vindos ao nosso humilde programa. Vamos relembrar que no capítulo anterior, André Luiz, Vicente, logicamente chefiado por Aniceto, chegaram a uma casa muito simples, muito humilde, que é a casa de Isabel e Isidoro. Isidoro fazia 3 anos que havia desencarnado. Isabel estava então com 5 filhos. Isidoro, junto de Isabel, é um casal que veio de nosso lar, ou seja, um casal bem sucedido aqui na Terra. Isidoro fazia 3 anos, como eu disse, que desencarnou, mas ele era um mentor espiritual, porque dentro daquela casa funcionava um centro espírita. É o que muito chamou a atenção de André Luiz. Era uma vibração mais ou menos parecida com a vibração de nosso lar, de tal a beleza da vibração que ali estava. Então nós vimos uma casa que é um pronto-socorro da espiritualidade dos nossos irmãos que vêm de nosso lar para dar um suporte ou para descansar um pouco. Então esse é um fato que muito nos chamou a atenção. Agora nós vamos estudar o capítulo 35º, que tem como título Culto Doméstico. Vamos acompanhar a leitura? Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou. As meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra, mas como quem obedece. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendi a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. É interessante, querido Sérgio, querido telespectador, querido ouvinte, porque nós, os encarnados, podemos esconder a nossa
realidade espiritual de um outro encarnado. Se nós não tivermos uma vidência, se nós não tivermos uma outra faculdade mediúnica, nós não vamos enxergar a pessoa no seu lado espiritual. Aqui nesta casa é notório. André Luiz e Vicente, que não tinha grandes experiências no lado de ver o mundo espiritual e compreender o que se passava, até eles notaram que o filho, o único filho homem que esse casal tiveram, eles procediam de regiões trevosas. Não tem como esconder a nossa natureza íntima dos espíritos. Não tem como nos passarmos por um benfeitor quando não somos um benfeitor. Não tem como passarmos por uma pessoa que nós não somos. Então aqui é interessante para que nós possamos compreender o que Jesus disse a respeito da veste nupcial. Nós precisamos nos preparar adequadamente para termos um corpo espiritual que nos faculte a oportunidade do progresso incessante, do progresso que nos ajuda no entendimento a nós mesmos. Vamos dar continuidade à leitura. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia-me o coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permite, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre, assim seja. Dona Isabel pediu à filha mais velha que lesse uma página instrutiva e consoladora, e, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum. Ao que Joaninha atendeu, lendo pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão a um episódio triste de jornal leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de um jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada. A parte que foi lida há pouco nos dá margem a algumas interpretações, que nós falaremos de algumas e o nosso querido Sérgio de outras. A primeira é a maneira com que um escritor escreve. Nós já paramos para analisar o quadro que não gerou uma reportagem com tais pinceladas que foi dado? Isso nós vemos na atualidade em programa televisivo. Você pega aqueles programas sensacionalistas que dá na casa das 6 horas, das 18 horas aqui no Brasil, que eles pegam um acidente comum e fazem daquele acidente o ato mais bárbaro que teve. Nós já paramos para analisar, pegando um senhor de idade, muitas vezes, que ouve aquele programa e vai entrando naquela faixa vibratória, não tem discernimento para entender se aquilo é verdade ou não. Um escritor que escreve e vai narrando com os pormenores coisas que, se foi suicídio ou não, que diferença que vai ter a maneira com que ele se suicidou. Então aqui nós vemos que quando nós escrevemos algo,
Quando nós falamos algo, nós devemos ter prudência, nós devemos ter cautela, nós devemos ter caridade, porque seremos responsáveis também pelas imagens mentais que nós criamos no nosso semelhante. Uma outra coisa interessante, André, é que na verdade o que eles estavam fazendo ali naquele momento é o culto do Evangelho no lar. Ou seja, estava apenas Isabel, as 4 filhas, pela qual André Luiz faz questão de descrever aquilo que Aniceto havia dito, que as 4 eram espíritos que vieram de nosso lar, ou seja, já numa reencarnação programada. Não quer dizer que elas vão se acertar, mas quer dizer que já estão muito bem encaminhadas no campo do bem. Mas aquele menino pequeno chamava a atenção porque é um menino que vinha das trevas. É um menino que todos sabiam, tanto os espíritos que ali estavam, quanto os encarnados, é um menino altamente problemático. E aquela mais velha, então, leu um noticiário, como o André acabou de dizer, sobre alguma coisa da atualidade, para que eles pudessem estudar à luz do Espiritismo, para ver o grande engano de alguém, por exemplo, que cometeu uma das mortes mais horripilantes que existe na Terra, que é o suicídio. E ela lia trêmula, porque tocava o coração daquela jovem saber que um jovem, muitas vezes tão bonito, com uma vida tão promissora, perdeu a vida por conta do suicídio. Então nós vemos a importância do culto do Evangelho no lar. Uma outra coisa, André, o que chamou a atenção? Isidoro, mais um grupo de espíritos afins, mais ligado a Isabel, se aproximaram para perto dela. E o restante sentou-se, logicamente com cadeiras ligadas ao mundo espiritual, para que eles pudessem participar dessa reunião, não é? Porque são 2 ambientes em um só. Então aqui nós começamos a perceber detalhes que nos chamam a atenção. Realmente, André Luiz consegue descrever para todos nós um quadro que nós ficamos maravilhados, porque às vezes nós entramos num centro espírita, nós estamos tão agitados, tão preocupados, tão inquietos, que às vezes nós saímos do centro espírita do mesmo modo que nós entramos. Quando nós estamos num templo religioso, se você que está nos acompanhando é um católico, é um protestante, é um budista e gostou do nosso programa e vem assistindo, ou mesmo você que é um espírita, um trabalhador espírita, um frequentador espírita, quando nós formos para a nossa casa de preferência religiosa, vamos de coração aberto, para sentirmos os espíritos que ali estão, para notarmos que nós estamos sendo ajudados. Quantas pessoas que entram num centro espírita, passam um tempo, não é atendida no que quer, sai do espiritismo, critica o espiritismo dizendo que o espiritismo não serve. Mas será que você foi adequadamente a um centro espírita? Será que você vai adequadamente a um templo religioso? Ou nós vamos a um templo religioso querendo apenas receber cura, receber ajuda, receber orientação, saber se estamos no caminho correto? Espírito sério não perde tempo com quem tem propósito pequeno. Não adianta nós irmos e achar que o passe é milagroso, que o atendimento fraterno vai tirar os nossos problemas com as mãos. Nós precisamos compreender o papel que está em nossas mãos. Como nos diz aqui, nós precisamos ter ouvidos para ouvir, olhos para ver e cabeça para entender, para termos maturidade, para refletirmos, analisarmos, ponderarmos e modificarmos o nosso cotidiano. Vamos continuar a leitura? Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento.
como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: a mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13º do Evangelho de Mateus. E lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei então um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Antes que lhe perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível: aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Nós observamos que o intercâmbio entre as dimensões, elas são mais comum do que nós imaginamos. É interessante que Allan Kardec questiona aos espíritos qual é a interação dos espíritos, ou melhor, qual é a participação dos espíritos em nosso dia a dia, em nossa vida. Os espíritos são simples, taxativos e categóricos, quando nos afirma mais do que possais imaginar. Muitas vezes são eles quem vos dirigem. Então aqui, num centro espírita, por exemplo, nós vemos um orador, não só no centro espírita, como o nosso querido Sérgio muito bem disse, vemos também esse movimento envolvendo um padre na Igreja Católica, um pastor numa igreja evangélica, um lama no budismo e tantos outras denominações religiosas. Então, é intuído, é amparado. Então, tinha um companheiro destacado que naquele momento estaria ao lado de Isabel, influenciando para que ela pudesse transmitir uma mensagem que pudesse envolver a todos. E outra coisa interessante, aos olhos dos encarnados, o Evangelho, ou melhor, o Novo Testamento, foi aberto ao acaso, mas que de acaso não existia nada, porque Isidoro já havia preparado o tema no mundo espiritual. Isso acontece conosco aqui no Núcleo Chico Xavier em Itapira, quando o Dr. Marco Antônio, todos os domingos pela manhã, seleciona o tema, pedimos, o nosso querido Sérgio, dirigente da casa, elege algum companheiro que ali está conosco para abrir o Evangelho, e depois na mensagem do Dr. Marco Antônio ele diz o porquê que naquele dia a mensagem foi tal. Então, de acaso, não existe o acaso. Pode existir aos nossos olhos, mas aí nós recordamos de Jesus. Nenhuma folha cai da árvore sem autorização de meu Pai que está nos céus. Bom, Isabel receberia nos comentários a ajuda de Fábio Aleto, um espírito de grande envergadura também. Mas Aniceto revela um fato para André Luiz que nos chama muito a atenção. É de que ele diz a André Luiz assim: olha, os espíritos que estão na faixa de Fábio Aleto
vão escutar a mensagem pelo pensamento que ele está emitindo. E os espíritos que estão vibratoriamente abaixo da condição espiritual de Fábio Aleto estarão escutando a mensagem materializada sendo através da boca de Dona Isabel. Isso é um fato fantástico. Para a gente ter uma ideia que nem tudo é pensamento. Porque no movimento espírita nós vemos até muitos oradores dizer tudo é pensamento, não é não. André Luiz vem revelar isso para nós. Não é tudo pensamento não. Pensamento é quando já está em condições de espíritos em determinadas envergaduras. Está aqui André Luiz explicando isso para nós. Os espíritos que estão numa faixa vibratória dos benfeitores que ali estão, vão ouvir a mensagem direto da fonte, pelo pensamento. Mas a maioria que estão numa condição inferior, vibratoriamente falando, a Fábio Aleto, vai ouvir a mensagem materializada através da boca de Isabel. É muito interessante isso, para a gente ver o quanto nós estamos aprendendo a cada dia, a cada momento, e como André Luiz abriu um leque de informações que nós temos até muita dificuldade de compreender, não é mesmo? Vamos dar continuidade à leitura? Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecera-me a súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam, de fato, são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que, da paixão ao sofrimento ou à morte, não é longa a distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. É interessante que aqui nós estamos vendo o relato de como é que é o evangelho no lar, no ambiente material e no ambiente espiritual. Você, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, vem ouvindo que toda semana nós te convidamos para participar do culto do Evangelho no Lar que fazemos pelo Facebook. Então você curte a página, procure por André Luiz Chiarini Vilar ou digite facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. E todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, na nossa linha do tempo, nós iniciamos uma transmissão ao vivo. Você pode nos perguntar, André, mas fazendo virtualmente, tem a mesma benesse eu fazendo no meu lar? Vejamos bem, a proposta do Evangelho no Lar não é para você deixar de fazer o que você já faz,
mas é para você abrir um outro dia e fazer também conosco, participar conosco. E a espiritualidade vai sim visitar a sua casa. Nós sabemos que a compreensão de mundo espiritual, nossa, é muito pequena ainda, mas estas correntes que trabalham para o bem têm todo um modo operante que consegue simultaneamente visitar os milhares de lares que estão nos acompanhando naquele momento. Mesmo você que pode perguntar, mas André, eu estou em Portugal, estou aqui em Lisboa, no Porto ou em qualquer outra cidade. André, eu estou em Londres, ou eu estou numa cidade dos Estados Unidos, ou mesmo do outro lado do planeta, estou no Japão, algo assim, não tem problema. Para a espiritualidade, a distância e as barreiras para eles são diferentes para nós. São diferentes. Então, nós temos colhido cada depoimento de pessoas que passaram a participar do Evangelho, que já estão abrindo novos dias de Evangelho no lar, na casa delas, que estão, olha, eu fazia diferente, eu estou fazendo igual vocês estão fazendo e está dando uma diferença. Então, nós te convidamos para participar todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela nossa fanpage. O comentário que ela fez, instruída por Fábio, girou em torno de falar desta nossa irmã com caridade, porque aos olhos do mundo é uma suicida, uma companheira a menos, foi fraca porque deixou-se levar pela paixão que não foi correspondida. E aqui nós já vemos a entonação que Isabel deu, amparada e instruída por Fábio. Vê a nossa irmã como uma doente, uma companheira que deixou com que uma paixão falasse mais alto, arrebatando seus sonhos, arrebatando suas vontades, arrebatando o seu querer e saindo da vida pelas portas do fundo. Há dois assuntos que nós, os espíritas, temos como base central. Nós somos contrários ao suicídio e nós somos contrários ao aborto. Nós somos a favor da vida. Nós somos a favor daqui estarmos para progredirmos. Porque aos olhos nossos, aquele corpo debilitado, aquela mente debilitada, aos nossos olhos soamos como aquele olhar, que coitado. Mas aos olhos do Eterno, é uma oportunidade maravilhosa. Então, às vezes, nós estamos vendo, engraçando algumas situações em alguns livros de que o Espiritismo é a favor do aborto no caso A, B ou C. Em Allan Kardec não tem isso. Allan Kardec é bem taxativo quando ele fala: o Espiritismo, conforme os espíritos superiores, é contrário ao aborto. Ponto final. Independente se aquele feto é anencéfalo, independente de qualquer coisa. Se aquela criança está ali e passa por isto ou por aquilo, é porque tem um motivo. E nós temos que respeitar, como também somos contra o suicídio. Então, valorizarmos a vida sempre. O aborto, Allan Kardec só coloca uma situação que deva ser aceita, que é quando a mãe corre risco de vida e o médico tem que optar entre a vida da mãe e a vida da criança. Então os espíritos dizem a Kardec que deva se sacrificar o filho para que a matriz possa continuar, porque amanhã ela pode ter novos filhos e esse espírito possa retornar através dela. Isso são casos esporádicos e é por isso que o André, de uma maneira enfática, diz que nós somos contrários ao aborto. E realmente nós somos contrários, salvo a um caso específico na qual André Luiz menciona de que haja o risco de vida para um dos dois e um dos dois tem que ser sacrificado. Então nós vemos um outro fato interessante. Por que havia a necessidade de Isabel, naquele momento, apenas num culto do Evangelho no lar, ser auxiliada
por um espírito? É porque, na verdade, havia necessidade de trazer uma mensagem mais forte no campo do dia a dia para as filhas que precisavam se reestruturar, apesar de que estavam bem encaminhadas, altamente protegidas pelos espíritos de nosso lar, mas a mensagem direcionava aquele pequenino, aquele ser das trevas que ali estava, aquele único filho homem que preocupava de uma maneira demasiada não apenas a mãe, que intimamente sabia quem era o filho, não apenas Isidoro, pela qual é o pai, mas toda aquela equipe espiritual. Porque não podemos esquecer também que num culto do Evangelho no lar, existe uma quantidade enorme de espíritos que são trazidos para ouvir a mensagem. Então nós começamos a perceber que o Evangelho no lar é um pronto-socorro de atendimento. O André quase agora falou até de uma maneira bastante enfática sobre a questão do convite que ele fez a você, o nosso telespectador, para participar do culto do Evangelho no lar. Não é que o nosso lar tem espíritos super protetores que vai unir a todas as casas. Não, não seria isso. Mas através da união de nossos pensamentos, os espíritos familiares ou protetores de cada lar estará unindo aos nossos pensamentos, que é o pensamento universal do bem, e é onde então essa corrente vibratória de amor vai atingir todos esses recantos. Então é por isso que o André falou de uma maneira com bastante propriedade do monte de informações que nós temos de pessoas falando do sucesso que tem sido o Evangelho no lar, porque a casa tem encontrado um pouco mais de paz, um pouco mais de serenidade, e tudo isso é o instrumento principal daquilo pela qual nós realizamos o culto do Evangelho no lar. Nós vamos ler um pouco mais, porque agora era através do espírito de Fábio, né, que estava ali intuindo a nossa irmã. Então o Fábio falou um pouquinho da primeira leitura feita pela jovem mais velha da casa, pela filha mais velha. Agora nós vamos, ainda era sobre o manto do amigo espiritual que está ali ensejando as palavras para que ela possa colocar aos filhos e também aos espíritos presentes que ali estão. Nós vamos ver então agora o comentário que a Dona Isabel faz com referência ao Evangelho. Vamos atentamente escutar. A mensagem evangélica desta noite assevera pela palavra do nosso divino Mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver nesse passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal, onde vivemos, está repleta de reflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres, antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas. Ao nos referirmos aos ensinos de agora, a homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros, que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem, neste mundo,
quase por toda parte. É que nós temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota. Mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o Mestre, em divino simbolismo, da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem que não passaremos de grandes e refletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas, e nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Conceder-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar, como quem sentira o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na Assembleia Invisível. As crianças que, por sua vez, também pareciam impressionadas, Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos, agora, conversar um pouco. É um capítulo fantástico que nos dá um pormenor do que é um evangelho no lar, a qual teremos a oportunidade de ver o seu desdobramento nos capítulos que estarão vindo. Então, um capítulo fantástico. Além disso, André, nesse bate-papo que nós vamos realizar, nós poderíamos também ver o quanto a espiritualidade intercede no Evangelho no lar e o porquê as pessoas não conseguem fazer o Evangelho no lar.
Por que muitas pessoas têm tantas dificuldades em fazer o evangelho no lar? É interessante que muitas pessoas, como nosso querido Sérgio disse, eu não sabia fazer evangelho. Eu fazia de uma maneira equivocada. E quando eu comecei a fazer com vocês, vi a simplicidade que é e o quanto estava me beneficiando, eu comecei a fazer igual. E hoje eu já faço, além de fazer com vocês no domingo, eu faço também no outro dia. E o meu lar tem estado em equilíbrio, serenidade, paz. Então o evangelho no lar é um pré-requisito que nós, os espíritas, temos. Não vai dar para comentarmos hoje, mas o evangelho no lar não é uma proposta feita pelo espiritismo. O evangelho no lar é uma proposta descrita no livro Jesus no Lar, no seu primeiro capítulo oculto, no evangelho no lar, feito por Jesus Cristo na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, ao lado do lago de Genezaré. Além disso, nós usamos também um outro recurso que é muito importante. Além da prece, das leituras que é realizada, nós temos a água. Hoje, a própria ciência, as universidades têm trazido dentro do seu contributo informações maravilhosas, dizendo que a água, quando ela é feita no recinto, onde tem pessoas fazendo oração com muito fervor, essas águas têm a sua modificação molecular, porque a água é um veículo mais fácil de ser modificada dentro daquilo que nós necessitamos. Então é comum as pessoas dizerem assim, interessante, eu tomei água e ela estava com um gosto diferente. É natural. Os amigos espirituais colocam remédios na água, remédios que servem tanto para cuidar do nosso corpo, como também para cuidar do nosso espírito, do nosso perispírito. Por isso que o culto do Evangelho no Lar, ensinado por Jesus, aonde Chico Xavier tanto incentivava as pessoas a fazê-la. Dizia Chico Xavier que quando eu faço o culto do Evangelho no Lar numa casa, todo o quarteirão é beneficiado. E quando eu faço num prédio de 16 andares, apenas um único apartamento o faz, todo o prédio também é beneficiado. Por aqui nós passamos a ter uma ideia de como é importante o Evangelho, o alcance que não tem, tanto para a nossa dimensão, quanto para as dimensões vizinhas. E nós relembramos que você que está acompanhando o programa pelo canal do YouTube, gostou do programa? Dê seu comentário. Dê o seu like, compartilha, e se você quiser assistir os programas anteriores, youtube.com/TV A Caminho da Luz, inscreva-se no canal e você também pode ver pela nossa grade de programação, tvacaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa pela TV A Caminho da Luz, o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Um abraço carinhoso ao seu coração, até a semana que vem. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e todo sempre. Uma boa semana, um beijo no coração, muita paz para todos.